9h10, 9h09 aqui no Rio de Janeiro. Vamos falar de Bitcoin nesses dias sangrentos, principalmente hoje, onde a gente tem aí a abertura da bolsa tradicional, onde a gente já tem índices como DXY operando, alguns futuros. DXY está vivendo o mercado cripto e o mercado de maneira geral estão vivendo dias de terrores aí, dias de horror, um verdadeiro filme de terror sangrento. Então, vou trazer minha opinião para vocês, vou trazer até onde eu acho que o Bitcoin pode emburacar, vou trazer o que está acontecendo para vocês aí. Então, curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo e me segue no Instagram, @GabsCryptoLife, só escanear o QR Code que está aí na tela. Bom, primeiro eu quero trazer para vocês uma coisa totalmente anormal que está acontecendo, que é o Bitcoin cair, enquanto o DXY também cai. O DXY segue emburacando, caindo mais 0,75 hoje. Isso é muito para o DXY. E uma coisa totalmente anormal é o Bitcoin cair enquanto o DXY também cai. Eles guardam aquela correlação daquela diretamente inversamente proporcional com 2. Então, quando o DXY cai, o Bitcoin sobe. Quando o DXY sobe, o Bitcoin cai. E isso não está acontecendo aqui, mesmo com essa goleada firme do DXY, que é totalmente anormal. O DXY vir buscar aqui 102 deveria, em condições normais de temperatura e pressão, levar o Bitcoin lá para cima, para 70 mil dólares. A gente deveria, vendo isso daqui, sem o cenário externo, ver o Bitcoin estar aqui em cima hoje. Tá? Mas não foi isso que aconteceu. E antes de fazer a análise gráfica, quero falar para vocês darem uma olhada no mercado aqui em maneira geral. Tudo caindo muito. Tudo caindo muito. A gente tem BNB caindo 18%, Ethereum caindo 21%, a gente tem NIR caindo 25%, Solana caindo 19%, Matic 20%, NOT 20%. A nossa média aí, Júpiter 18%, está sendo 12 a 13% de queda, chegando quase 15 em alguns momentos aí por cento de queda no mercado de maneira geral, analisando todas as criptos. Um cenário pós-apocalíptico liderado principalmente pela queda do Bitcoin. A gente sabe que se o Bitcoin cai 11%, o mundo das altcoins tende a cair 2 ou 3 vezes mais, o que não está acontecendo. E por que também que isso tudo aqui está caindo? Muito por conta da dominância do Bitcoin. Nesse momento a gente está tendo um dojizinho aqui, que já rapidamente está virando aqui. Ainda voltou aqui para um doji. A dominância que era a expectativa tocar aqui nessa cunha e nessa LTB e voltar para a região de baixa, vindo buscar ali os 54%, foi para 57% nesse momento, rompendo momentaneamente a nossa cunha triangularizada. Por quê? Porque em cenários apocalípticos, ainda mais com o preço do Bitcoin na promoção, o dinheiro tende a sair de ativos mais arriscados e ir para ativos mais seguros. E quem entende do mercado sabe que Bitcoin é um ativo extremamente seguro em questão de proteção patrimonial. Então é por isso que a dominância do Bitcoin segue estourando. Quando bateu aqui no sábado, deveria emburacar buscando essa nossa cunha aqui, a lower da nossa cunha, o que não aconteceu. Então, antes de começar a de fato botar os indicadores aqui que eu quero trazer para vocês, eu quero que vocês entendam o cenário macroeconômico. A gente teve as ações da Nikkei caindo 13%. 13%. Na verdade, o governo demorou a se meter no mundo e tentar controlar o iene, tá? O que tá sendo a leitura dos analistas, que o governo perdeu a mão, o tempo, o timing de conseguir segurar a iene. Isso fez a bolsa cair, a Nikkei cair 13%, as ações europeias todas despencando. A gente viu as ações americanas despencando pra caramba. Tudo isso por quê? Porque a gente teve a taxa de desemprego
caindo para 114 mil. A expectativa, como eu já tinha falado, era de 175 mil, foi para 114. Isso fez caírem ações como a Nasdaq, cair 2,43%. Além disso, a gente tem muita gente vendendo, e gente grande, como o Warren Buffett, por exemplo, que ele vendeu 50% do que ele tinha da Apple, por exemplo. Ele não vendeu tudo, ele tinha 50% de ativo alocado em ações da Apple, vendeu metade e ficou com 25%. Por que eu acho que ele fez isso? Basicamente, ele fez isso porque ele entendeu que a Apple era uma empresa grande, que o crescimento seria agora não tem muito mais para onde a Apple crescer. E ele achou que não faz sentido ter um valor totalmente alavancado. Talvez entendeu, recebeu algumas coisas, não sei, para sair antes dessa queda do mercado. Então ele deixou lá o que ele quer alocar para o futuro e saiu com metade para aproveitar algum outro ponto de entrada nesse mercado. Então, basicamente, o mundo inteiro colapsou por conta da taxa de desemprego, um medo dessa recessão global, que vai fazer o Fed ter uma reunião de emergencial, talvez até essa semana, e a expectativa é que o Fed corte em 1,5% a taxa de juros ainda esse ano. E aí, a taxa de juros sendo cortada, o Bitcoin vai seguir o fluxo natural da coisa, vai voltar aqui para 67, 68%, 68 mil, 69 mil, para entrar aqui na nossa linha de tendência. Essa linha de tendência, apesar de ter sido rompida claramente, não se perdeu, porque muitos fatores adversos estão acontecendo para o Bitcoin estar aqui, e isso vai fazer o Bitcoin voltar com um pump bem firme aqui para essa região aqui de cima, tá? Eu acho que isso tudo tá servindo vai servir como impulso para o Bitcoin ter uma alta maior ainda, até porque é mais tempo lateralizando aqui. Se bem que eu sei que a gente está aqui claramente perdendo essa região de suporte, que era um suporte forte, tá? Em condições normais de temperatura e pressão, isso não aconteceria, mas o mundo colapsou e a curto prazo o Bitcoin vai colapsar junto. A longo prazo o Bitcoin vai seguir seu rumo natural das coisas. Bom, vamos de fato agora para a análise gráfica do Bitcoin. A gente teve a linha de 17 cruzando a de 72 para baixo, a nossa média aritmética cruzando para baixo. Isso é um indicativo de baixa a curto prazo. É basicamente o que a gente está tendo aqui. Está confirmando essa nossa baixa. Além disso, a gente teve o rompimento da nossa MM200 para baixo. Isso é um indicativo de baixa também, a médio barra curto prazo. Então o Bitcoin pode sofrer aqui um pouquinho, se não houver nada, se não houver uma corte na taxa de juros, o Bitcoin pode sofrer para tentar voltar aqui para cima dessa MM200, tá? Além disso, o Bitcoin rompeu a nossa Lower da banda de Bollinger e se afastou da Lower do canal de Kelvin. Estressou absurdamente aqui embaixo, a gente está muito aqui embaixo da banda. Também não é natural, tá? Mas a tendência, e perdeu também o suporte aqui da Lower inferior da nuvem de Shimoku. A expectativa era que no máximo o Bitcoin vinha tocar aqui nessa região e no máximo chegasse a 57. O que não aconteceu, mas ele perdeu. Bitcoin nesse momento opera em 50.582, já fazendo a mínima em 49 mil. Mas a tendência é que o preço do ativo volte para dentro da nuvem nos próximos dias, buscando 60 mil dólares. Tá? A expectativa não é o Bitcoin continuar em queda, é ele voltar aqui para dentro da nuvem. Não vejo muito mais para onde o Bitcoin cair. Talvez, se continuar essa pressão vendedora, a gente chegue aos 48, tá? Talvez, mas eu não acho que tenha mais margem para o Bitcoin cair. Eu acredito que agora o Bitcoin vai tentar buscar voltar para o interior da nuvem, que é o normal do ativo, tá? O nosso RSI foi para o 22, tá? Isso é um claro indicativo de compra. Isso mostra que o preço está em sobrevenda e é aqui que
todo mundo gosta de comprar. Então, vocês têm que se posicionar quando o mercado está dando essas oportunidades de compra. O mercado está dando oportunidade de compra em diversos ativos. A gente tem Solana caindo 17%, Ethereum caindo 16%, XRP caindo 14%, Matic caindo, cadê Matic? Caindo 15%. A gente tem, enfim, diversas moedas aí caindo muito, principalmente por conta do market cap Total 2. Olha o Total 2 aqui, que é o market cap das altcoins. Tá emburacando, a gente rompeu essa bandeira, que já seria a nossa pernada 3 aqui de alta, seria o mastro do nosso padrão bandeira, que ainda é vigente, tá? Não perdemos esse padrão bandeira. Então a gente já deveria iniciar essa pernada 3, o que não aconteceu. Com esses fatores adversos, o Bitcoin, pum, emburacou. Bom, uma das coisas que está fazendo isso é isso aqui, ó. A galera vendendo, tá? Influencer de finanças mais seguidos do Brasil disse que vendeu na alta e se mostrou tranquilo com a posição encerrada. Primo Rico vendeu todos os bitcoins dele. Ao meu ponto de vista, alguém que tem um conhecimento financeiro de criptoativo, apesar do Primo Rico ser muito mais voltado para a bolsa tradicional, para investimentos mais tradicionais, ele vende muito isso. Não entendo por que sair de uma posição de Bitcoin num momento como esse, por mais que você tenha lucrado, que seu preço médio seja 20, 18, 10, não entendo por que sair nesse momento. Ainda tem muita lenha para queimar, o nosso bull run não começou. Enquanto o Perini, que é especialista em criptoativos e sócio do Thiago Negro, segue comprando, Thiago Negro segue vendendo e é um dos motivos do preço estar sendo impulsionado. Muita gente sendo liquidado, muita gente foi liquidado quando o preço rompeu a base da nuvem aqui, tá? Essa região aqui de 57, 58, até 60 mil era o stop de muita gente foi liquidado, então não operem alavancados, é muito arriscado, vão voltar pagando mais caro, eu sempre falo isso, tá? Bitcoin cai abaixo de 53 mil, chegando a 49 mil, eliminando 600 milhões em posições longas. Tá? A gente já teve 1 bilhão de liquidação. Tá? O que eu falei, muita gente foi liquidado nessa região de 60, 58, 57 mil. Queda de 500 bilhões, a maior queda em 3 dias para a criptografia. A situação foi feia, o Bitcoin perdeu 510 bilhões em sua capitalização desde o dia 2. A gente tem aí a SP caindo 4,4%. Tudo isso por conta de um medo de uma recessão. Isso tudo levou o nosso medo lá para o 26, saindo da ganância, voltando para o 26. Isso aqui é um outro indicativo de compra. Gente, vocês não tem que comprar quando o Bitcoin está aqui em cima, certo? Não é que não tem que comprar, mas o ideal é vocês comprarem o mais baixo possível. Então, o RSI aqui embaixo é claramente situação de venda. Além disso, eu reporto para os senhores, todas as vezes que o RSI bate, o Bitcoin sobe um pouco. Toda vez que o RSI bate aqui, o Bitcoin sobe um pouco. Todas as vezes. Todas. Toda vez que ele estoura lá em cima, o Bitcoin cai. Pode ser que demore alguns diazinhos, mas ele corrige frente ao que ele estava um pouquinho. Então o RSI é um bom indicador de compra, eu gosto muito dele. Eu estou me posicionando no mercado, estou comprando ativos, estou comprando Solana, estou comprando Bitcoin, enfim. E vocês têm que fazer suas próprias análises e também se posicionarem bem. Buffett estava certo. 5 coisas para saber sobre Bitcoin essa semana. Bitcoin sofreu uma gigante queda, blá 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 blá, blá. Recuou 40%, o Ethereum recuou 40% e a venda da Apple. Como eu já adiantei para os senhores, o Buffett vendeu 50% da sua posição da Apple. E como eu falei, não acho que ele estava prevendo isso tudo. Eu acredito que o que aconteceu muito mais foi o Buffett querer sair para aproveitar, mas eu também não duvido se ele recebesse alguma informação privilegiada. Isso acontece no mercado e a gente tem que ficar esperto quanto a isso. E é por isso que o mercado tradicional
apesar de ter regulamentação, apesar disso tudo, não é tão confiável e o mercado cripto muito menos, com exceção do Bitcoin. No Bitcoin é difícil de você manipular, a não ser que você pegue uma baleia e despeje no mercado aí, jogue o medo lá para baixo. Então, basicamente é isso, tá, gente? O preço, resumidamente, o Bitcoin, não vejo muito mais o Bitcoin cair. A expectativa é o preço nos próximos dias voltar para o interior da nuvem, mas a gente vai ter que ter um corte na taxa de juros aí para o preço do Bitcoin conseguir ter força. Ontem a gente viu o Bitcoin caindo para 52, voltando para 55, caindo para 53, voltando para 56, caindo para 54, voltando para 55 e não aguentou. Então, muita gente tentou segurar o preço nessa região aqui. A gente está basicamente num limbo do Bitcoin, quase que no fundo do poço. Não vejo mais para onde o Bitcoin cair, mas também não fico desesperado. Não fico desesperado muito por conta disso aqui. A gente segue com o nosso padrão bandeira bem definido no semanal, tá? No semanal a gente tem nosso mastro bem definido, nosso padrão de bandeira bem definido. Mesmo com essa queda, a gente no semanal veio tocar a nossa base da bandeira, a nossa base aqui da nossa LTB. Então, a expectativa é o Bitcoin respeitar isso daqui e no semanal voltar aqui para estressar a upper da nossa bandeira de alta, tá? A gente sabe que essa bandeira de alta entrega um mastro proporcional e é basicamente isso que eu acredito para o Bitcoin. Não acredito em continuar essa queda, tá? Por muito mais tempo. Acredito que o Bitcoin vá voltar aqui no diário para dentro do interior da nuvem de Shimoku, que o Bitcoin vá buscar no diário a mediana do canal do Keltner, que justamente, vamos dar uma olhada aqui, justamente está aqui na nuvem, no interior da nuvem de Shimoku. Então, vou ficando por aqui. Façam suas próprias análises. Ao meu ponto de vista, aproveitem a promoção. Apesar desse cenário caótico, eu vejo isso como um excelente ponto de entrada. As janelas estão se fechando. Então, aproveitem a promoção. Estejam bem posicionados, principalmente invistam com responsabilidade. Não adianta os senhores pegarem o dinheiro que vocês têm de conta para pagar lá para o final do mês e comprar. A gente não sabe quanto tempo isso aqui vai durar. A gente percebe que, apesar da análise gráfica indicar uma coisa, o mundo exterior pode colapsar e algo mudar. Se bem que, a longo prazo, é sempre importante estar posicionado em Bitcoin, porque o Bitcoin sempre vai ser lucrativo a longo prazo. Então, invistam com responsabilidade, tenham responsabilidade financeira e aproveitem o momento. Vou ficando por aqui. Bons trades. Comenta aí que outras criptos vocês querem que eu envie, que eu analise. Bons trades aí.